E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um breve resumo sobre o livro Mãe Pátria, o primeiro livro da TBR do mês de novembro que eu li. Este belíssimo querido aqui, publicado originalmente pela editora Companhia das Letras, né? Da autora Paula Ramon, que vai contar um pouquinho sobre a desintegração de uma família venezuelana em tempos de crise. Eu vou fazer uma resenha bem breve, né, bem resumida aqui para vocês, até porque ele é um livro não ficção, então não tem muito o que eu falar para vocês, a não ser o contexto histórico que ele se passa. E vou também fazer uma recomendação, né, para quem eu acho que gostaria de ler esse livro. Então, se você quer saber qual é a história por trás de Mãe Pátria, a minha opinião e para quem eu vou recomendar, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Vamos pro vídeo, mas antes fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez. E galera, como vocês puderam ver aí pelo comecinho do vídeo, hoje eu vim fazer uma breve resenha do primeiro livro da TBR que eu li nesse mês de novembro, Mãe Pátria, da autora Paula Ramon. Esse livro aqui foi publicado pela editora Companhia das Letras e ele vai narrar de uma maneira jornalística, né, um pouquinho da desintegração de uma família na Venezuela em colapso. Eu lembro exatamente o dia que eu comprei esse livro aqui em uma livraria. Eu não lembro se foi numa livraria ou se foi em um sebo, ou se foi numa livraria que tinha uma estante que chamava Sebo, tá? Eu lembro que eu achei esse livro aqui. Eu catei ele assim com a minha mão na estante mesmo e eu fiquei olhando para a capa dele durante alguns segundos, pensando, cara, eu preciso desse livro. Naquela época, no caso no ano passado, eu estava lendo muitos livros de não ficção, tanto quanto biografias, né, autobiografias, livros sobre ciências, falando sobre evolução, questões de Darwin, né, o darwinismo. Estava lendo também alguns tipos de poesias, poemas, explorando um pouquinho mais. Também estava lendo alguns livros sobre o jornalismo, né, como aquele que eu li o ano passado que chama Holocausto Brasileiro, né, da Daniela Arbex. Estava lendo alguns livros sobre o cosmos, né, sobre astrologia. Enfim, estava lendo muita coisa de não ficção. E aí, quando eu dei de cara com esse livro aqui, eu logo percebi que ele seria um não ficção que eu provavelmente gostaria bastante de ler. Até porque eu sempre fui apaixonado, desde pequeno, por olhar, né, e assistir documentários falando sobre história, documentários sobre ciência, documentários até sobre política. Tipo assim, vocês imaginam uma criança de 10 anos assistindo um documentário sobre política? Pois é, eu era desse tipo. E quando eu vi um pouquinho aqui na parte de trás da sinopse do que o livro falaria, né, que ele falaria sobre questões políticas, sobre questões sociais e econômicas, eu fiquei muito interessado. Só que aí eu podia, né, fazer duas escolhas. Ou ler o livro no próprio ano passado, que foi em novembro, acho que faz exatamente um ano que eu adquiri esse livro. Poderia ler ele o ano passado, ou colocar em uma TBR do ano de 2025. E 25. E foi exatamente isso que eu decidi fazer lá no primeiro dia, né, 1º de janeiro desse ano de 2025, foi colocar ele em uma TBR mais pro finalzinho do ano. Porque querendo ou não, quando a gente tá numa sede ali por literatura, né, seja ela de não ficção ou própria ficção, entretenimento, vai ter um momento que a gente vai acabar meio que pulando o gênero. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho muito isso, entendeu? Tipo, agora, mês passado, em outubro, tava lendo muitos e muitos livros de terror, suspense e mistério por conta do Halloween. Pra quem assistiu o último Lidos do Mês, viu que a maioria, tipo assim, 85% foram livros apenas de terror. Agora, no mês de novembro, eu tô lendo esses da TBR, né? Já comecei o segundo da TBR, inclusive, antes de começar a gravar o vídeo. Mas vou focar mais em livros de romance, em livros de drama, tá? E é isso que eu quero dizer, a gente acaba sempre pulando nos gêneros, não tentando focar só em um gênero para sempre, até porque a gente vai acabar se desgastando e ficando um pouco enjoado. E aí foi esse o plano que eu tive, né, quando eu comecei a pensar em ler esse livro aqui. Vou colocar ele numa TBR no final do ano, para que se em 2025, durante o ano todo, eu não ler nenhum livro não ficção, vai chegar em novembro e vai ter um lá me esperando e eu vou ter que ser obrigado a ler o livro. E foi exatamente essa jogada, essa estratégia que eu bolei, e deu super certo. Agora eu tô morrendo de vontade de ler os outros não ficção que eu tenho aqui na minha estante. Estão aqui. Eu tenho um livro sobre dinossauros, um livro sobre a era cenozoica, eu tenho um livro de textos, eu tenho um manuscrito perdido da Jane Austen não, Charlotte Brontë. Enfim, eu acho que foi uma estratégia boa e deu super certo. Mas agora vamos falar um pouquinho
sobre o que é Mãe Pátria, de Paulo Aramon. Esse livro aqui é um testemunho autobiográfico, tá? Então a autora ela vai contar de uma maneira ali bem precisa e até às vezes um pouco complicada, né, para certos leitores, o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Ela vai dar um contexto todo histórico ali logo no começo do livro, quando a gente abre lá para a primeira página para ler, depois, né, da dedicatória, tem aqui, ó, introdução. Ele contém 35 páginas de introdução da autora falando sobre o que aconteceu antes do ponto inicial do livro. Então a introdução vai falar sobre quando ela teve que se mudar de cidade, estado, país, por conta de problemas ali, né, até de trabalho, de estudo. Ela vai falar um pouco sobre a questão, como é que eu posso dizer, a questão social, a questão que o país, o lugar que ela morava, o que estava acontecendo, quais eram os períodos históricos, os marcos históricos, o que estava acontecendo na economia daquele lugar que ela estava morando. Ela vai falar um pouco sobre a família, vai apresentar o pai, a mãe dela, os irmãos, enfim. E logo depois dessa introdução de 35 páginas, ela vai começar a explorar em questão o que o livro vai falar, né? Sobre a família venezuelana em crise, né? Ou a crise da família venezuelana na Venezuela em colapso. Logo no comecinho, lá no capítulo 1, ela já situa a gente aonde que ela tá e qual o ano que ela tá vivendo, né? Ela diz um pouquinho sobre a vinda dela pro Brasil, que ela morou aqui durante alguns anos, durante algum tempo, sei lá, não sei se foram anos e foram meses, tá? Mas a história começa, ou começa tudo a dar errado, em março de 2013. O livro ele explora muito o colapso social, o colapso econômico, né? E o colapso político da Venezuela nesse ano lá de 2013 até 2015, que é onde ela vai contar a história pra gente. Ele mistura também muito o emocional e ele é tipo uma leitura reflexiva, que vai fazer tu refletir sobre tudo o que está acontecendo. Como eu tinha dito bem no início do vídeo, ele é um livro jornalístico, tá? Então, para algumas pessoas pode ser difícil, para algumas pessoas pode ser fácil. Como eu tinha dito também no começo do vídeo, eu sempre fui apaixonado por documentários sobre política e história, então foi super de boa realizar a leitura de Mãe Pátria. Apesar de algumas vezes eu ter ficado, tipo, olhando para ele assim, pensando, será que eu entendi o que ele quis dizer, né? O que a autora quis dizer? Muitas das vezes eu conseguia compreender sim. Como eu tinha dito, ele mistura o emocional e faz a gente refletir sobre a desintegração das famílias e meio a uma crise econômica, social e política, tá? E é praticamente isso que o livro vai falar, tá, gente? Eu não posso dizer muito mais coisa, porque senão seriam spoilers. Ou até que não seriam umas coisas assim mais que passariam batidas, assim, não teria muito sentido eu falar, tipo, spoiler de um livro não ficção. Eu acho que vocês conseguiriam entender o que eu quis dizer, né? Eu acho que vale muito a leitura para quem gosta, e pessoalmente eu recomendo esse livro aqui para as pessoas que desejam entender o impacto de mudanças sociais, econômicas e políticas, também para quem procura entender um pouquinho mais sobre relações humanas, familiares, e se procura uma leitura, né, que envolve história, porque esse livro aqui o que mais tem nele é história, já que ele é um livro não ficção. No início, lá quando eu gravei o vídeo da TBR, dos dois livros, eu achava que ele era um livro ficção, um romance histórico, uma ficção histórica, mas não, ele é totalmente não ficção. E a nota final que eu dou pro livro Mãe Pátria, de Pablo Aramon, um livro que eu queria ter lido desde o ano passado, é 4 estrelas. A história é bem direta, algumas das vezes, tá? Tipo, ela vai direto ao ponto do que ela quer falar, ela cita, ela entrega na cara, ela critica, era isso que eu tava querendo dizer, ela critica quem ela quer criticar, e eu acho que foi muito bom, foi muito legal o trabalho que ela fez ao escrever esse livro aqui. Então por isso a minha nota final para ele é 4 estrelas. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez aqui vou me indicar like para vocês. Se gostarem do vídeo, curtam, inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora eu vou reencher a minha caneca de caveira, que eu comprei lá na época do Halloween, no mês passado, ano passado, tá? Vou colocar mais água aqui porque eu tô desidratado de tanto falar. É isso então, gente, e até o próximo vídeo.